Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça eterna a todos. Mais uma vez aqui reunido através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça eterna a todos. E abençoado, graça eterna por quê? Porque a graça é eterna, é para sempre. Entende? Então, o nosso cumprimento é esse, graça eterna, graça para sempre. Então, antes de mais nada, agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você compartilhe este vídeo, que compartilhe as mensagens, que dê o like, visualiza, né? Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito gripado, essa gripe aí que tá dando aí no mundo inteiro, e que eu não estou bem da garganta nem do nariz, e de antemão pedir desculpa a vocês aí pelas tosse durante essa pregação, esse entendimento desse vídeo, que tem como tema o cruzamento da lei com a graça, mais uma vez, né, provando para todos os eleitos de Deus de que a nova aliança, a graça de Deus é eterna e é para sempre, e que os dois pactos se cruzaram mesmo depois da cruz, e que, ao contrário do mente desluminada, que quer porque quer provar que a lei de Moisés fisicamente e juridicamente, né, acabou na cruz. E que não é verdade, abençoado. Não é verdade. Você não pode falar uma coisa sem mostrar, porque é só falácia, é só filosofia e mentira, mais nada. Então, antes de começar a nossa mensagem aqui, o mente desluminada, ele leu Gálatas 3:1, né? Para dizer que Paulo estava debaixo de maldição, que Pedro estava debaixo de maldição, mesmo depois da cruz. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que foi que ele leu. E é claro que eu não vou pregar, não é isso. O nosso tema aqui é outro. Mas eu quero, antes de tudo, porque esse mentiroso entrou aí no meu canal dizendo que eu parasse de pregar bobagem. Então, o último vídeo dele aí foi dizendo que Paulo e Pedro e todos eles lá estavam debaixo de maldição, né? E que ele leu aqui Gálatas 3:1, que diz assim: ó Gálatas insensato, Paulo falando com eles, quem vos fascinou a vós outros, antes cujo óleo foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Então, Paulo está pregando o que aqui? Paulo está pregando a graça. Paulo está dizendo para eles lá que não é mais por lei, que Paulo pregava contra o pacto de Moisés, a circuncisão. E quem pregava a favor e que vivia nisso era Pedro e todos eles lá. Como assim, Lira? Porque a lei permaneceu de pé, abençoado. Que não adianta você querer dizer que a lei fisicamente foi abolida. Então, se a lei fisicamente foi abolida, né, e juridicamente foi abolida, como você pregou, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para tu. O templo, que era o principal símbolo dos judeus, o principal símbolo da lei, quem foi que foi derrubar lá? Foi você, mente desiluminada? Você foi lá com teus 7.000 seguidores, cheio de máquina, cheio de machado, cheio de enxada, de enxadeco. Aí você foi lá e derrubou o templo, foi?
Foi enganador? Não foi. Como é que a lei juridicamente acabou se o símbolo principal se manteve de pé? E onde é que fica a profecia de Jesus de Nazaré? Em Mateus 24, 34. Que tudo não passaria daquela geração. O quê? A queda do templo, a grande tribulação e a volta dele, do Filho do Homem. E você quer botar tudo isso na frente? Você quer cancelar? Você quer cancelar Mateus 24, 34? E você quer passar na frente de Deus? E você quer abolir o templo? Você quer trazer a grande tribulação? E você quer trazer a volta de Jesus antes de 70? Abençoado. E sou eu que prego besteira? Porque é uma besteira maior do que essa que você falar. Uma asneira dessa sem mostrar nada. Paulo aqui não está dizendo nada disso. Ô mente desuminada, mentiroso. Paulo está dizendo para ele lá, pregando a revelação que ele recebeu, que foi somente ele que recebeu. O que Pedro pegou depois que teve entendimento, foi o que Paulo passou para ele. É tanto que na graça de Deus, Paulo só tem, Pedro só tem 2 cartas. Primeiro e segundo. E Paulo, 14. E Tiago, 2. Entendeu, cãozinho? Então, Paulo aqui não tem nada a ver com queda de templo. E outra coisa, na cruz, no ano 33, né, que eu não sei de nada, mas eu tenho que pregar essas besteiras para o sistema religioso deixar de enganar o povo. E agora tem você que está enganando o povo. Tem que pregar contra você também. Entendeu? É o homem mentiroso do evangelho. Até o evangelho que ele prega é uma mentira. Por quê? Porque ele diz que o evangelho é a pátria eterna. Qual é o capítulo? Qual é o versículo do evangelho da pátria eterna? Mentiroso. Porque aqui só tem a circuncisão e incircuncisão. Mais nada. E que só existe um. Que é o de Paulo, que é para sempre, e que é a graça eterna para sempre. Entendeu, mentiroso? Então, abençoado, no ano 33, na morte de Jesus e na sua ressurreição, a lei de Moisés, o tetelestai, o está consumado, o não há mais nada a fazer, a obra de papai acabou, foi consumada. Então ninguém mais ficou debaixo de maldição espiritualmente. Ninguém ficou debaixo de maldição. Por quê? Porque espiritualmente tudo já estava consumado. Antes, porém, todavia, contudo, a lei de Moisés fisicamente, juridicamente, permaneceu de pé. Por quê, Lira? Porque Deus quis assim. Só esse cãozinho aí que quer discutir com ele. E como é que eu posso dizer que a lei de Moisés, que o primeiro pacto, ele acabou no ano 33, se o templo permaneceu de pé, se a Mateus 24, 34 não tinha sido cumprido, ainda não tinha caído o templo, ainda não tinha voltado ele, ainda não tinha havido a grande tribulação, ainda faltava Daniel 9, 24. Como é que eu posso pregar isso? A não ser uma mente mentirosa, que nem desse louco aí. Não existe isso, abençoado. Então, parando por aqui, né? Mais uma vez aí provando que uma mente desluminada não entende de nada e é mentiroso. Vamos aqui, mais uma vez, provar que existia 2 pactos. E um tinha que sair. Um tinha que dar lugar ao outro, para poder o outro se estabelecer. Até quando? Para sempre. Olha, Gálatas 2,6. Então, abençoado, dito essas coisas aí, né? Eu queria só, mais uma vez, jogar tudo isso aí na cara desse mentiroso e dos seguidores dele, né?
Porque, abençoado, olha, os pastores do sistema evangélico, que engana todo mundo, eles têm milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Porque tem pessoas que gostam do engano, gostam de mentira, gostam de filosofia. Entendeu? Entendeu, meu amado? O cara diz que Jesus vai voltar. O cara diz que tu tem que dar 10% do teu salário. O cara diz que tu ganhou no bicho e que tu tem que dar 10% também. E esse cara tem seguidor e tem milhões e milhões de seguidores. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe, longe, longe de mim. Entendeu, abençoado? É isso que acontece. Gálatas 2,6 aqui para nossa, iniciando a nossa mensagem, é cruzamento da lei com a graça. Esse é o tema, tá? Desmentindo mais uma vez esse mentiroso aí. Olha, Gálatas 2,6. Paulo falando aos Gálatas, não está falando comigo, não está falando contigo, e não é por causa da macumba dele, é porque nós não existia. O Brasil foi descoberto em 1500. Isso daqui se consumou no ano 70. Depois de 1430 anos, é que foi ter um brasileiro. Como é que isso aqui pode ser para nós? Mais uma vez, isso é livro histórico, que esse maluco aí tá brigando. Olha, Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Falando de quem? De Pedro, Tiago, João e companhia, os da circuncisão, os da lei de Moisés. Que tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses quem? Pedro, Tiago, João e companhia. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, que ele leu isso daqui, né? E incluiu nós. Ele disse que se nós quem? Haroldo Lira, removendo o véu, Acorda Povo de Deus, Cristiano França, Elcio Jesus, Geraldo Moraes e tantos outros, né? Um garotinho aí que passou agora, que está pregando a graça, um garotinho novinho, 15 anos. Então ele tá botando isso para nós. Está dizendo que nós, que parecia ser alguma coisa para esse mentiroso, nós não acrescentamos nada. Graças a Deus, mentiroso. Graças a Deus, porque você é um covarde. Você conheceu a graça, se libertou da tua macumba e agora tu tá contra Deus, pensando que tá contra nós. Tu não tá contra nós. Tu tá contra sabe quem? Tu tá contra o teu Espírito Santo mentiroso. Digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário. Olha, antes pelo contrário, eles lá não sabiam de nada, igual a ele. Então Paulo, né, era que estava com a verdade. E ele disse, Gálatas 2,7. Antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus em Cristo, o evangelho eterno, o evangelho de que já existia desde antes da fundação do mundo e que Deus ocultou e revelou somente a Paulo, entendeu? Ou ignorante mentalmente. Então, ele diz, nada me acrescentou, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, você está vendo aqui, né, que existe dois pactos, o da incircuncisão e o da circuncisão. E esse mentiroso aí, esse filósofo, né, ele, para fazer valer a verdade dele e dizer que a Bíblia é mentira, sabe o que ele fez? Ele disse que essa Bíblia aqui, Almeida, tem que rasgar. Sabe por quê? Eu fui entrar aí na Bíblia dele, né? Que é
A Bíblia dele, deixa eu ver aqui, é a King James. A King James, né? Que é de um rei aí internacional, que foi quem mandou. Olha, na Bíblia dele diz que Deus foi feito servo da circuncisão. E nessa Bíblia que ele mandou rasgar, diz que Cristo foi feito ministro da circuncisão. Então, você está vendo que é a mesma coisa. Mas como na dele está escrito servo, e na de Almeida está escrito ministro, ele mandou rasgar a Bíblia. Porque o tradutor dessa Bíblia aqui, Almeida, não é o mesmo tradutor da King James, e aí ele mandou rasgar a Bíblia só por causa disso. Esse cara, sinceramente, é muito ousado. Sinceramente, é um capeta mesmo. É um capeta. Que não é o capeta do pastor, né? É um capeta, é um opositor, né? É um opositor, é um cão guloso. É aquele cara que se opõe à sã doutrina, que é contra. Ele está fazendo de tudo para dizer que a Bíblia é mentira, para dizer que a palavra de Deus é mentira. Como assim? Só com o entendimento dele. Só. Ele lê o que está escrito, mas aí ele dá o entendimento dele. Então, você está vendo aqui, né, que existiam dois pactos, o da circuncisão, o da lei, né, que era a aliança da qual Deus fez para com Moisés e para seguir nas gerações dele, e que havia o evangelho da graça, o da incircuncisão, que Paulo recebeu, somente Paulo. E eles lá tomaram conhecimento através de Paulo. E que tudo isso, né, é pós-cruz, tá? É pós-cruz. Então, depois das cruz, os dois pactos, eles continuaram em vigor. Como assim, Lira? A lei se manteve em vigor por causa do templo, por causa das profecias de Jesus de Nazaré, Mateus 24, 34, e por causa da profecia de Daniel 9, 24. Então faltava a invasão do Império Romano, faltava a destruição do templo e faltava a volta do Filho do Homem, que só se dava no ano 70. Então não poderia passar na frente. Só quem passou na frente foi esse mentiroso aí. E foi lá com os seguidores dele, e lá eles derrubaram o templo. Eles. Entendeu, abençoado? Porque aqui não está escrito isso. Está escrito aí na mentira dele. Então, continuando aqui, né? Te explicando. Gálatas 2,14. 18 minutos. Gálatas 2,14, olha. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então você está vendo, né? Que o único Evangelho que era verdadeiro e que era para sempre, né? Era o Evangelho da graça. Era o Evangelho da graça, né? Que foi sancionado na cruz, através do sangue de Jesus. Então foi sancionado. Ele não estava totalmente estabelecido. Por quê? Porque não podia ter dois pactos estabelecidos. Entende, abençoado? Como a lei permanecia juridicamente e fisicamente de pé, e que não tinha mais nenhum valor para Deus, e por isso que ninguém estava debaixo de maldição, porque Deus não é pai de carne, ele é pai dos espíritos, e espiritualmente tudo já estava consumado. E que Paulo estava revelando isso. Entende, abençoado? Então, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, então, se alguém estava lá, né, e alguém estava lá pregando o que o Bruno prega, né, mentira, então não estava pregando a verdade do Evangelho. E quem era? Pedro, danadinho.
É o Bruno 2, o Pedro. Aliás, o Bruno é o Pedro 2, né? Cheio de marmota, cheio de mentira. Então, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, o nome disso aqui é cagaço, tá? Pelo menos para nós aqui, pro Ceará. O nome disso aqui é cagaço. É aquele cara que tá fazendo as coisas erradas, né? E aí leva um cagaço. O cagaço do patrão, um cagaço da mãe, um cagaço do filho, e assim sucessivamente. Um cagaço dos pregadores da graça de Deus, os que pregam a verdade e não querem aparecer, que não estão aqui por like, que não estão aqui por visualização, que não estão aqui por inscrito, e que principalmente, né, não tá pregando conhecimento de homem, porque aí vira loucura. Entende, abençoado? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, olha, se sendo tu judeus, Pedro era judeu, Paulo era judeu, né? E ele disse, sendo tu judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, o Pedro, né? Ele já tinha ouvido da boca de Paulo, né? Passou 15 dias com ele e revelou o evangelho da incircuncisão, do qual foi revelado somente a Paulo, que o mentiroso aí já levou para outro entendimento. Ele disse, como é que você recebeu o evangelho da incircuncisão, da graça, e você é judeu e quer obrigar os gentios a viver como judeu? Se você quiser viver como judeu, ô Pedro, é problema teu. Mas você não pode obrigar os gentios a viver como judeu, porque aí entra o eu. Aí vai entrar eu e vai te meter a sola. A sola como? Cagaço. Entendeu, abençoado? Então, aí, né, nesse exato momento, aqui em Gálatas 2,14, né, houve o que, Lira? Houve o confronto. Houve o confronto pactual, né? O evangelho da circuncisão, a lei de Moisés, o pacto, né, os mandamentos e ordenanças, né, a aliança de Deus para com Abraão, houve aí o cruzamento dos pactos. Como assim, Lira? O confronto dos pactos, entende? E não a plenitude, como ele aí, a mentira que ele prega aí, dizendo que a lei de Moisés teve plenitude na cruz. Não pode, porque se a graça foi sancionada na cruz pelo sangue e revelado após isso a Paulo, como é que a lei pode ter tido a sua plenitude, o seu fim, juridicamente, fisicamente? Isso não entra na cabeça de ninguém. Não entra na cabeça de ninguém, abençoado. Só na tua e dos teus seguidores, que são tudo pirado igual a tu. Então, Gálatas 7:9. Gálatas 7:9. Aliás, Gálatas 2:7-9. Preste atenção. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, você está vendo, né, que aqui está escrito, e na King James, né, dele aí, está escrito a mesma coisa, com diferença de uma palavra, duas palavras. E por isso, ele manda rasgar a Almeida, porque na mente dele, e só ele que tem a verdade, só o que está certa é essa Bíblia. Se tem que rasgar a Almeida, então tem que rasgar todas.
Todas. Na cabeça desse louco aí, né? Então você está vendo claramente, olha, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, da lei, por quê? Porque é um só, é só um Deus. Aí ele fez dois. Ele disse que um morreu e o outro está vivo. Ele disse que Cristo acabou, mas que Deus está vivo. E depois ele disse que Deus não existe. Abençoado, como é que vocês conseguem dizer Abba Pai, dizer glória a Deus? Vocês são perturbados assim também. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, olha, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, você está vendo, né, que o mesmo Deus do qual deu o entendimento para Pedro do evangelho da circuncisão, também operou em Paulo para um da incircuncisão. Então, 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, então, Pedro, ele recebeu a graça de Deus. Aqui não está dizendo. Aqui está dizendo que eles lá conheceram. E que Paulo diz que passou 15 dias com eles. 15 dias. E se eu não me engano, né? Eu não tenho certeza, tá lá, acho que é em Romano, foi 14 anos depois. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para o gentio e eles para a circuncisão. Então, quando eles lá, Pedro, Tiago, João e companhia, conheceram o evangelho único e de Deus que foi revelado a Paulo e que Paulo revelou para eles, né? Então, eles foram pregar o que Paulo passou para eles, para os judeus. E Paulo ele foi levantado para pregar para todos. Para todos. Ele lá não. Eles tinham um local para eles pregarem. Se você ler lá em 1 Pedro 1:1 e em Tiago 1:1, você vai ver. Então, eles lá estenderam a mão a Paulo e a Barnabé, e aí eles foram para os judeus e Paulo continuou no gentio, do qual ele já estava há muitos anos, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Olha, Pedro já estava pensando, olha, Pedro, se lembrar dos pobres. Os pastores, né, eles pregam a mesma coisa, se lembrar dos pobres. Mas vai lá pedir 1 quilo de feijão, vai lá pedir 1 quilo de arroz, vai lá dizer que a tua luz está atrasada, vai lá dizer que a tua luz foi cortada, vai lá dizer que tu está desempregado, não tem mais dinheiro, vai lá dizer, para tu ver que ele vai dizer que a tua fé é pouca, que você orou pouco, que você não subiu um monte, que você começou a campanha, mas você não terminou, você não pegou o tijolo do construtor. É isso, infeliz, que tu tem que pregar. É contra o sistema religioso. E não a graça de Deus em Cristo, que tu diz que é um sistema que nós criamos. O sistema que tu foi liberto, infeliz. Então, abençoado, conforme isso aqui, né? Gálatas 2, do 7 ao 9, né? Da cruz em diante, né? Ainda havia 2 pactos.
E vocês acabaram de ver aqui o que eu li. E vamos para frente, porque atrás vem gente. Então, da cruz em diante, houveram 2 pactos. A graça foi sancionada, foi sancionada a graça, né? Foi sancionada a graça pelo sangue de Jesus, no ano 33, né? E a lei tinha que acabar, tinha que chegar ao fim. A lei de Moisés, fisicamente e juridicamente, tinha que ter a sua plenitude. Senão, ia permanecer 2 pactos se cruzando. E que isso ainda necessitava aguardar o ano 70, quando era o que dizia a profecia de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Eu vou ter que repetir isso quantas vezes? Quantas vezes? Então a lei, ela tinha que acabar, abençoado, mas tinha que aguardar. Quando? No ano 70. E aí a graça que é viva e que não é sombra e que é eternamente, né? Sim, seria estabelecida no ano 70 para sempre. E a lei era o quê? Era morta. A lei era sombra. Sempre foi sombra. Vai brigar com ele, com o papai. Então, Hebreus 10, 8. Eu vou ler aqui. Tem que adiantar aqui, né? Porque senão não vai dar tempo. Hebreus 10, 8, 9. Hebreus 10, 8, 9. Hebreus 10, 8 a 10. Olha, bem rápido, tá? Você já sabe, já conhece isso aqui, que eu já preguei. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitais, coisa que se oferecem segundo a lei. Então, Paulo está falando isso aqui no ano 67. Paulo está revelando para eles lá. O ato dessa escrita aqui, o ano dessa escrita é 67. Então, Paulo está dizendo para eles lá, né, que todas essas coisas, espiritualmente, tinha chegado ao fim. E no 9, ele diz, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Fazer a tua vontade, a vontade de Deus. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Entende, abençoado? Então, quando que esse pacto, né? Quando que esse pacto seria removido? Quando se estabelecesse definitivamente o segundo. E quando que a lei definitivamente seria removido, tirado, acabado, cancelado para sempre? Só no ano 70. Porque a profecia, eu já falei, não pode passar na frente. Tem que ser cumprida, porque senão Deus é mentiroso, que nem ele diz aí. Que ele já chamou várias vezes Deus de mentiroso. Então, você está vendo, né, que ainda no ano 67, né, ainda se ofereciam, ainda se fazia oblações, ainda entrava no templo, ainda fazia tudo aquilo que a lei, que estava escrito lá no livro da lei. Entendeu, abençoado? Por quê? Porque o templo estava de pé, abençoado. E mesmo Paulo pregando, né, eles ainda não tinham entendimento. Não tinham entendimento porque nem todos tinham o Espírito Santo, abençoado. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Abençoado, tem várias pessoas, né, que estão na igreja todo dia, na igreja do pastor,
Tem pessoas que estão pregando aqui nos canais todo dia, né? E que não tem o Espírito de Deus, por isso que prega tanta besteira. Entendeu, abençoado? Só tem a mente humana. E ele quer pegar a mente dele, dar o entendimento dele, e que de Cristo não tem nada. Então você vê que um desses pactos ainda no ano 67, né? Tinha que chegar ao fim. E qual era esse pacto? Qual era esse pacto que tinha que sumir, tinha que desaparecer? Claro que não era o da graça, né? Hebreus 8:13, mais uma vez, 35 minutos. Hebreus 8:13. Quando ele diz nova, falando da nova aliança, né? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então, quando ele diz a nova aliança, né? O evangelho eterno, a graça, né? Quando ele diz nova, ele torna antiquado. Ele torna antiquado, né? A primeira. Que primeira? A primeira aliança. O primeiro pacto, a lei de Moisés, a circuncisão. Então, aqui, ele acabou? Não. Ele está dizendo que a nova aliança já está em vigor, mas que a lei de Moisés, ela está antiquada, ela já não serve mais. Mas aqui está dizendo que ela acabou, que nem esse cãozinho aí diz? Claro que não. Claro que não, se ainda tem Mateus 24:34 e Daniel 9:24, como é que ele pode dizer que acabou? Ficou antiquada. Já a partir da cruz já ficou antiquada. E o que é antiquada, Lira? Não tem mais nenhum valor para Deus, abençoado. O líder aqui é Deus, não é Moisés. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecida está prestes a desaparecer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o mente desluminada e para os seguidores deles. Está prestes a desaparecer é a mesma coisa de desaparecer? Não, está prestes, está próximo, está bem pertinho. Entendeu, inteligente? Então, antes da cruz, abençoado, antes da cruz, a lei, né? A lei permanecia e depois da cruz também. Entendeu, abençoado? Hebreus 12, 27 e 28. Olha, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Qual eram as coisas abaladas? Qual era o ministério de condenação e morte? Qual eram as coisas das quais as pessoas, por apenas 2 testemunhas, perdiam a vida? Qual era? A lei de Moisés. A circuncisão. As coisas abaladas. Então Paulo está dizendo para ele lá, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Abençoado, isso daqui é muito claro. O que são as coisas abaladas? A lei de Moisés. Sombra, o ministério de condenação e morte. Essa desgraça, essa praga que o pastor prega, que mantém as pessoas escravas, que mantém as pessoas aguardando tudo aquilo que ele já tem. É isso. Essa praga tinha que acabar, que são as coisas abaladas. E acabou? Acabou. Quando? No ano 70. Só no ano 70.
E não na cruz, como esse infeliz aí prega. Esse mentiroso. Olha, e qual seriam as coisas que tinham que permanecer e para sempre? Qual? A graça. As coisas inabaláveis, as coisas eternas, as coisas para sempre, as coisas espiritual, ô mentiroso. 28. Por isso, recebendo nós quem? Paulo e eles. Nós não existia, e quando nós nascemos, já nascemos com isso. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Inabalável. Qual seria esse reino inabalável? É a consumação de todas as coisas. A reconciliação de Deus com o céu e com a terra. E que agora é um só. Por quê? Porque estão reconciliados, não estão mais separados. O divórcio acabou, não tem mais. Só por isso. E pela presença do Espírito Santo em nós, que antes não tinha. Então o céu e a terra estão ligados. E nós já estamos no céu? Claro que não. Claro que não. Espiritualmente nós vivemos, mas não estamos. Nós estamos aqui no Ceará. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Então, abençoado, Deus está dizendo aqui que é para você reter, que é para você manter, que é para você ter eternamente a graça. E Lira está falando com os hebreus. E você não é filho não, abençoado? Você não é filho de Deus não? Se nós não existir, é claro que está falando com ele. E quando nós nascemos, já nascemos com a graça estabelecida. E o que é a graça, Lira? Um favor imerecido. Nós não merecemos nada, abençoado. Como ontem eu preguei, né? O homem, ele não tem livre-arbítrio com relação a Deus de nada. Nada. E com referência ao homem carne, aí tu pode fazer o que tu quiser. As escolhas é sua. Tudo que tu colher, tudo que você plantar, você vai colher. Entende? Por exemplo, você quer chamar Deus de mentiroso? É problema teu, abençoado. Tu vai colher. Você quer dizer que a graça não existe mais? É problema seu. Você vai colher. Você quer dizer que Cristo acabou? Problema teu, abençoado. Você quer dizer que a graça de Deus é um sistema religioso? Problema seu. Você pode falar o que quiser, você tem livre-arbítrio, cãozinho, para dizer o que tu quer. Só que tu não pode plantar manga e querer colher limão. Então, abençoado, olha. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça, retenhamos a graça, segurar, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ele aí não tem santo temor de nada. Não tem santo temor de nada. Isso é um ousado, um mentiroso. Hebreus 13, 20. Isso aqui também ele diz que é mentira. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, é nosso Senhor, o grande pastor da ovelha. Isso daqui, eles estavam antes, então ainda era pastor, ainda era ovelha. E nós somos filhos. Nós não somos ovelha, abençoado. Nós somos filhos. Estamos depois do acontecido. O grande pastor das ovelhas, pelo sangue, da eterna aliança, que ele disse que acabou. Então, abençoado, tudo já está consumado, né? Tudo já está consumado. E nós, né? Nós que somos depois do ano 70, nós que somos depois de tudo consumado, nós já temos tudo. Nós já temos tudo em nós. Não é para você ir na onda de pastor, aceitar Jesus. Se tu não aceitou nem o teu pai,
Tu acha que a minha filha escolheu eu para ser pai dela? Claro que não. Claro que não. Se você não aceita nem o teu pai da carne, abençoado, como é que tu vai aceitar Jesus, inteligente? Como? Pergunta aí pro teu pastor, para esse teu desgraçado mentiroso também. Fala para ele aí, pastor, me diz uma coisa. O senhor escolheu o seu pai? Aí ele vai perguntar, como assim vaso? Como assim varão? Como assim terra? Aí tu vai responder, o marido da mãe do senhor não é o seu pai, né, pastor? O senhor escolheu ele como o seu pai? Claro que ele vai dizer que não, esse mentiroso. Porque ele não pode escolher o pai dele antes da mãe dele coisar com ele e tu nascer. Então tu pergunta para ele, ô inteligente, pastor, se tu não escolheu nem o teu pai, o marido da tua mãe, como é que tu quer que eu aceite Jesus, pastor mentiroso? Pergunta para ele, abençoado. Então, Hebreus 9:10, né? Hebreus 9:10 para terminar, pronto, vamos terminar. 46 minutos, deu tudo certo. Olha, Hebreus 9:10. Preste atenção, tá? Vamos terminar aqui. Os quais não... Hebreus... Deixa eu ver aqui, abençoado, que eu... Hebreus 9:10. Deixa eu ver aqui, Hebreus 10:9. Pronto, é Hebreus 10:9, não é 9, é porque aqui é outra coisa. Hebreus 10:9, tá? Hebreus 10:9, olha. Então acrescentou, quem que acrescentou? O Espírito Santo. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual era a vontade? Qual era a vontade? Por fim a lei e estabelecer definitivamente a graça. E aonde é que está dizendo que acabou? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se a graça só foi estabelecida definitivamente quando foi cancelado o primeiro pacto, como é que aqui teve fim? Só na mente desse louco. Só. Olha, Hebreus 10:9. Então acrescentou. O Espírito Santo acrescentou, Deus, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, remove totalmente a lei, põe fim totalmente à lei, cancela a lei, cancela o primeiro pacto, cancela, acaba, põe fim para sempre. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Que segundo? A graça, definitivamente. A graça, o evangelho eterno, o evangelho único da Bíblia, para sempre. Para sempre, mentiroso. Então, deixa eu só te fazer uma observação aqui, né? Porque esse mentiroso aí... Então, olha, de acordo com isso daqui, né? Se completou, né? Se completou a plenitude de todas as coisas. Que plenitude? A plenitude da lei, o fim, né? O término e a plenitude, o estabelecimento total da graça de Deus. Simples assim, pessoal. Simples assim. Então, deixa eu fazer só uma observação aqui para tu, né? Eu vou ler para vocês aqui, Hebreus 10:9, vou ler para vocês aqui em três traduções, tá? Em três Bíblias diferentes. Olha, primeiro, eu vou ler para tu aqui na NVI. Primeiro eu vou ler aqui na Almeida, que ele mandou rasgar, ó, Hebreus 10:9, ó. Você vê que não tem quase diferença. É só de uma palavra, entende? De uma palavra, o cara manda rasgar a Bíblia, porque ele quer os pensamentos tudo igual, entende? Aí ele tem esse poder de, porque o cara não pensar igual, ele manda rasgar a Bíblia.
Olha, Almeida, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Na NVI, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Tem diferença? Nenhuma. A diferença é só de palavra. Só de palavra. Bíblia Viva. Bíblia Viva. Almeida que ele mandou rasgar. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Na Bíblia Viva, eis aqui vim. A mesma coisa, eis aqui estou, eis aqui vim, para dar a minha vida. A mesma coisa. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, na Bíblia Viva, eis aqui vim para dar a minha vida. Ele remove o primeiro sistema e estabelece o segundo. Na King James, que ele adora, né? Do qual ele passou a ser idólatra. Dessa Bíblia aqui, ele é um idólatra. Porque ele mandou rasgar todas a Bíblia e diz que essa daqui é que está certa. Presta atenção. Então, vamos ler de novo aqui, né? Vamos ler Almeida, que ele mandou rasgar. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, a lei, para estabelecer a segunda, a graça, para sempre. E na King James, do qual ele passou a ser adorador, disso daqui está escrito o quê? Então, completou. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Aqui estou para fazer a tua vontade. E assim, cancela o primeiro padrão, o primeiro pacto, a lei, para estabelecer o segundo. Agora, abençoado, pensa comigo, qual é a diferença que existe dessas traduções aqui, né? Para esse enganador mandar rasgar a Bíblia. Qual é? Nenhum, abençoado, só de palavras. Aí um cara desse, né? Um cara desse com essa avidez dele, com esse poder, né? Com que só ele é que sabe das coisas. Ninguém sabe de nada. Ele diz que vai acabar com o sistema graça, vai acabar com o sistema religioso e vai ficar só ele. Porque só esse infeliz é que tem a verdade, segundo o pensamento dele. Entendeu, abençoado? Vou parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Ninguém pode estar pregando filosofia sem mostrar na palavra, abençoado. Entende? Senão vira loucura. Então, olha, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe as mensagens, divulga para que outras pessoas venham ter um entendimento. E não vai na onda desse enganador. Manda ele mostrar para vocês aí onde é que está escrito que Deus não existe, que Cristo acabou, que a nova aliança acabou, que a lei de Moisés, física e juridicamente, se acabou, na cruz. Se foi ele que foi lá derrubar o templo. Graça e paz.